O Desafios da Soja foi à Cachoeira do Sul para saber como anda o desenvolvimento da safra no município que tem a segunda maior área de soja no estado. Em 2018, foram 143.841 hectares semeados, com uma produtividade média de 37,5 sacas por hectare. A soja entrou na região primeiro em áreas para fazer rotação de culturas com o arroz, no manejo de plantas daninhas e em áreas onde a pecuária não era lucrativa, expandindo depois para áreas mais altas. Para o consultor Rodrigo Dias, o maior desafio em produzir em terras baixas está ligado ao manejo da água. A água ela é limitante, mais do que 24 horas. A cultura numa capacidade de campo ou próxima disso, do encharcamento do solo, a soja ela já não respira as raízes e tem essa dificuldade. O manejo de plantas daninhas assume um papel importante no sistema de plantio de arroz e soja. A cultura de terras baixas ela vai herdar algumas outras plantas, como grama-boeira, como capim-arroz, como o próprio arroz vermelho, que são as de interesse que a gente quer suprimir na cultura do arroz, elas vão ter que ser controladas pela cultura da soja. Algumas plantas, sim, já se conhece, por exemplo, capim-arroz, resistência a herbicidas ALS, já se conhece. Algumas plantas já se observa alguma certa tolerância do glifosato, então você tem que aumentar a dose de glifosato para poder fazer o controle dessas plantas. Este ambiente mais quente e úmido se mostra hostil à cultura da soja, favorecendo a pressão de doenças. Há doenças de solo, como o fitófthora, por exemplo, que é uma doença importante, que também é um pouco mais agressiva e mais presente nas áreas baixas. Uma das doenças que evoluiu bastante foi a antracnose, que é uma doença que está presente no solo, pode vir pela semente, está nos restos culturais, que ela começou um pouco mais agressiva esse ano. Então ela veio lá do início, com os pecíolos já aparecendo, com manchas na haste, e agora a gente observa também em vagens, a antracnose. Ela foi uma doença que evoluiu muito. Além disso, a ferrugem da soja também, como se já era esperado e foi divulgado amplamente, ela teve um início um pouco mais forte, de pressão um pouco mais alta. Durante o período de seca ela deu uma segurada, mas agora no final ela entrou com bastante força. Então hoje nós temos áreas em média aí com 4 aplicações de fungicida, mas há relatos de áreas com 5 aplicações, até 6 aplicações. Isso para os plantios do meio para frente da época preferencial. Aquelas aplicações no início do ciclo, ou aqueles plantios de outubro, no início de outubro, esses saíram com 3 aplicações. Então hoje essa soja está praticamente pronta, já próxima da colheita. Segundo o consultor, esse ano, apesar de alguns percalços, a safra está se desenvolvendo bem, mas o potencial produtivo só poderá ser avaliado na colheita. Esse ano foi um ano um pouco diferente do ano passado. Então as plantas se estabeleceram numa época boa, com uma condição boa, logo depois vieram chuvas, Isso agravou um pouco o problema de estabelecimento, então a gente teve algumas áreas com mortalidade de plantio, seja por doença, seja por encharcamento. Tivemos esses problemas, então algumas áreas foram replantadas. Então a partir daí a gente teve um desenvolvimento normal, depois desse replantio, reestabelecimento. No mês de janeiro ficamos 22 dias sem chuva. Isso atrapalhou um pouco a formação de grãos, a formação de vagens, e um pouco do florescimento. Então, mas como ainda não era uma época muito crítica, a gente não sabe determinar qual foi o impacto disso ainda. Depois veio uma chuva tardia, tivemos alguns problemas de enchente também no mês de janeiro, que não é comum acontecer aqui nessa região. Algumas áreas se perdeu um pouco de plantas, também por encharcamento. Mas depois tudo se encaminhou normalmente e conseguimos chegar até o final.